Você nunca fez crochê na vida? Em alguns minutos eu vou te ensinar os primeiros pontos do crochê e usando tudo que você aprender aqui, nós vamos transformar um simples fio em seu primeiro amigurumi. Oiê, meu nome é Ká, seja muito bem-vindo ao meu canal Crochetando com a Ká. Por aqui eu te ensino de forma simples a fazer crochê, mesmo que você nunca tenha pego numa agulha. Se você tem vontade de fazer crochê, ou se você está iniciando aí e ainda se perde um pouco nos pontos, esse vídeo foi feito especialmente para você. No vídeo de hoje eu vou literalmente segurar na sua mão e junto nós vamos tecer o seu primeiro amigurumi. É isso mesmo. Ao final desse vídeo, além de você aprender técnicas e já aprender a fazer os primeiros pontos ali para desenvolver o seu amigurumi, você já vai sair com a sua pecinha pronta, que vai ser esse chaveirinho aqui de emoji, super facinho de fazer, tá? No vídeo de hoje você vai aprender anel mágico, correntinhas, como aumentar e diminuir um trabalho, pontos baixos, ponto meio alto, vai aprender também o ponto baixíssimo e eu vou te dar técnicas para você fazer o enchimento da maneira correta na sua pecinha. E o mais importante, você vai aprender a fazer o seu primeiro amigurumi. Então, já te convido a se inscrever no meu canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que eu vier a postar aqui. Vem muito vídeo legal aí. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, que é um passo a passo completo para iniciantes, para você poder evoluir comigo aí, porque vem muito projeto bacana por aí e eu preciso que você saiba crochetar para vir nessa jornada junto comigo, tá? Então, não esqueça de ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que quer aprender crochê, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Eu vou fazer o meu primeiro amigurumi, ou então eu fiz o meu primeiro amigurumi no final aí, depois que você já desenvolver. Me segue também nas minhas redes sociais, Crochetando com a Ká, me marca lá se vocês fizerem o emoji de vocês, que eu vou amar ver como que tá ficando o trabalho de vocês, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo a todos aqui, certo? Já deixa o like nesse vídeo aí, porque deixando o like, agora no início você não corre o risco de esquecer de deixar esse like, tá? Vou deixar alguns links também aqui na descrição de produtos de crochê, comprando através do meu link, você também é uma forma que você também me ajuda, certo? Então, dito isso, vamos à lista de materiais, tá? Só uma observação sobre o fio. O fio que eu uso é o fio próprio para amigurumi. Hoje no mercado existem várias marcas de fio, mas você pode fazer com o que você tem aí na sua casa. Se você for comprar, você compra aí um fio para amigurumi, mas se você já tiver algum fio em casa, inicia com o que você tiver em casa, tá? Não precisa comprar agulha, não precisa comprar linha específica, usa o que você tem. O importante é você começar, até porque você vai estar treinando aí, tá? Então, dito isso, pega a sua agulha, pega a sua linha e vamos crochetar comigo o nosso emoji apaixonado. Antes de começarmos, vamos separar tudo que nós vamos usar. Não se preocupe, os materiais são simples e você pode adaptar aí com o que você tem em casa. Nós vamos precisar de fio. Aqui eu vou usar duas cores de fio, porque é um emoji de coração. Então, as cores dele são amarelo e vermelho, mas você pode usar a cor que você tiver aí disponível. Vou usar um pedacinho de fio mais fino para fazer o bordado do sorriso, tá? Pode ser a telinha
comum de costura, agulha de tapeceiro, agulha de crochê, você vai usar aí uma numeração compatível com o fio que você vai usar. Aqui eu vou usar a de 2 milímetros, mas você sendo iniciante, pode iniciar com a de 2,5 tranquilamente, ou com a que você tiver aí sendo compatível com a numeração do fio. Vamos usar também cola de silicone, tesoura, fibra de enchimento e um marcador de pontos, tá? Se você não tiver um marcador de pontos, não se preocupe, que a gente pode usar a própria linha para poder marcar as carreiras, tá? E opcional, mas se você tiver, pode usar uma argolinha de chaveiro. Mas se você não tiver, eu vou te ensinar como fazer um chaveirinho sem usar a argolinha. Carol, mas como eu seguro o fio e a agulha? Então, nós vamos iniciar te ensinando como pegar o fio e a agulha, tá? Lembrando que não existe uma maneira correta de segurar a agulha. O mais importante é você encontrar uma forma que seja confortável para você, tá? Não se preocupe se ali no início você sentir que não consegue controlar o fio, isso é completamente normal, tá? Então, você vai pegar o fio, tá? Que o fio já tá vindo do novelo, solta ali uma quantidade de fio e você precisa passar esse fio entre os seus dedos, tá? A forma que eu passo no meu, tá? Você vai entrelaçar entre alguns dedos. Eu pego esse dedo aqui, o anelar, passo por cima, passo por baixo do dedo médio, por cima do dedo indicador e seguro aqui com o auxílio do meu polegar e do meu dedo do meio. Dessa forma aqui, deixando aqui uma sobrinha aqui, ou essa parte que a gente está trabalhando, está tecendo nela, tá? Então, repetindo, vou entrelaçar os fios por alguns dedos. Passo por cima do anelar, por baixo do indicador, por cima do dedo indicador. Prendo aqui o fio com o auxílio do polegar e do dedo do meio, ficando esse espaço aqui onde nós vamos trabalhar. Como segurar a agulha? A agulha eu seguro dessa forma aqui, tá? Mas você vai achar uma forma que seja confortável para você. Tem pessoas que seguram assim, cada um tem uma maneira de segurar a agulha, tá? Então você vai ver qual forma que fica legal para você. Eu seguro assim dessa forma, como se eu fosse escrever. Para fazer o anel mágico, nós vamos dar uma volta com a linha entre os nossos dedos aqui. Você pode usar apenas o dedo indicador ou os dois dedos aqui. Eu vou ensinar para vocês usando esses dois dedos, tá? Mas você também pode fazer usando só esse. Para iniciante, eu acho melhor com esse. Depois você diminui aí, tá? Você vai dar uma volta, assim. Passou por cima, por baixo, deu uma volta, formou um X. Segura aqui com o dedão a linha para não afrouxar o fio. Passa a sua agulha por baixo aqui, tá vendo dessa linha que tá por cima? Ela tá de ladinho, ela tem esse ganchinho que é justamente para trazer o fio. E aqui nós vamos trazer esse fio para frente. Quando a gente trazer ele para frente aqui, a gente vai dar um giro. Deu um giro, tá preso, tá vendo? Prendeu a linha na agulha. Agora nós vamos buscar o fio aqui, passando de ladinho. Quando buscamos o fio, a gente vai passar ele por aqui. Passamos. Ui, ui, meu solto, peraí. Passamos, giramos, pegamos, trazemos aqui pra frente. Assim. Trazemos aqui pra frente, tá feito o seu anel mágico. Conseguiu fazer? Se você conseguiu, então pronto, você acabou de fazer o seu primeiro anel mágico. É exatamente isso aqui. É um pouquinho complicado, vocês viram que até eu aqui apanhei um pouquinho para fazer, porque eu tô fazendo aqui pela tela do celular, tá? Mas vai treinando isso aí, tá? Treina várias vezes até você conseguir fazer o seu primeiro anel mágico. Agora que você já tem aí o seu anel mágico pronto, nós vamos fazer pontos baixos, tá?
Então, no ponto baixo, você vai entrar, puxar e puxa pelas duas. Entrar, puxar e puxa pelas duas. Agora eu vou fazer aqui bem devagarzinho com você, tá? Você tá aqui com a laçadinha aí do seu anel mágico na agulha. Você vai pegar a sua agulha, passar por baixo do anel mágico, laçar o fiozinho que vem do novelo. Lembra que essa pontinha aqui serve para puxar o fio. Você vai puxar o fio, trouxe para frente. Ficou com duas alcinhas aqui na agulha. Quando você tem essas duas alcinhas, você vai tirar duas de vez para formar o ponto baixo. Você vai lá, laça o fio, tá vendo? Prendeu e passa por dentro. Mais uma vez, vai segurando assim, ó, no início, para te auxiliar, tá? Vai lá, buscou, passando por baixo, buscou o fio, trouxe para frente. Ficou com duas, laçou, puxou. Novamente, buscou, puxou, laçou, tirou as duas. Mais uma vez, buscou por baixo do anel mágico. Aqui, ficou com duas, laçou, tirou as duas. Esse é o ponto baixo. Vai treinando aí o ponto baixo. Faz 6 pontos baixos aí no seu anel mágico, tá? Então agora vamos fazer aqui a mágica do anel mágico, né? Por isso que ele se chama anel mágico. Nós vamos puxar ele aqui. Quando a gente puxa aquele fiozinho, sem ser o fio do novelo, tá? Aquele fio que ficou de sobrinha lá quando a gente iniciou. Quando a gente puxa, ele vai se fechar aqui dessa forma, tá? Aqui você encerrou uma carreira. Nós vamos fazer a segunda carreira usando essas alcinhas aqui que o próprio crochê vai formando, tá vendo? Essas alcinhas aqui das correntinhas. Nós vamos trabalhar usando elas agora. Agora, você vai posicionar a linha daquela forma que eu ensinei para vocês, nos dedos, tá? Fazendo transpassando assim, né? Fazendo esse zigue-zague nos dedos. E eu vou te ensinar a fazer aumentos. O que é aumento? Aumento é simplesmente colocar dois pontos no mesmo ponto de base. O que é o ponto de base? São exatamente essas alcinhas aqui, ó, que tem em cada pontinho que nós formamos aí. Nós fizemos 6, então nós temos 6 casinhas, vamos chamar de casinhas, que são os pontos de base. Nós vamos fazer em cada casinha dessa um aumento, formando assim 2 pontos em cada casinha e no final nós vamos estar com 12 pontos baixos. Vou te mostrar como que faz, tá? Sempre que você precisar ir para uma outra carreira, você confere a carreira anterior, tá? Aqui nós temos uma carreira com 6 pontos, então sempre conta para ver se tem corretamente a quantidade de pontos que eu vou falando aqui, tá? Agora nós temos que ter 6 pontos, então você vai contar aqui 6 casinhas dessa aqui. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro aumento, que essa segunda carreira é uma carreira toda de aumentos, ou seja, em cada ponto de base, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Dessa forma, nós vamos crescer o nosso trabalho, tá? Então, aqui, nós temos a primeira casinha. Nessa casinha aqui, nós vamos colocar 2 pontos baixos juntos. Esse primeiro pontinho, ele é sempre um pouquinho mais trabalhoso para pegar, tá? Então, você pode até deixar, primeiro o ponto baixo que você faz, você pode deixar ele um pouquinho mais folgado para não dar tanto trabalho, tá? Na hora de você conseguir pegar ele. Você vai passar por dentro dele com 2 pontos baixos, tá? Já te ensinei como que faz o ponto baixo, certo? Então, agora nós vamos fazer um aumento aqui. Pegamos o fio aqui, né? Passamos, ficamos com 2. Lembra como faz ponto baixo, né? Ponto baixo normal, porém nós vamos colocar 2 no mesmo ponto de base. Laçamos, tiramos os 2. Vamos lá, na mesma casinha, tá vendo? Juntinho. Vamos novamente colocar outro ponto baixo.
Ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais apertado, mas você consegue. Ficamos com 2, tiramos os 2. Nesse momento, é importante você marcar para não perder. No final dessa carreira, você tem que ter 12 pontos baixos. Você fez seu primeiro aumento, que são 2 pontos juntos, então você vai marcar aqui o primeiro, ó, que você fez. Tá vendo? 1, 2. Se você não tiver um marcador de pontos desse aqui, você vai pegar um pedacinho de linha e vai passar aqui. Como eu passei o marcador, você vai passar a linha e ela vai servir para marcar a sua carreira, certo? Então, vou fazer novamente, que é exatamente isso que vai fazer o nosso círculo crescer. Vou fazer mais um aqui junto com você, tá? Passamos aqui a linha. Um ponto. Na mesma casa, outro ponto, tá? Agora eu já não vou te ensinar a fazer ponto baixo, que eu já te ensinei como fazer ponto baixo, tá? Agora eu tô te ensinando a fazer o aumento. Então, você vai lá na casinha, no seu ponto de base, puxou, fez um ponto baixo, volta na mesma casinha e faz outro ponto baixo. E você vai dar essa sequência por toda a volta até chegar aqui no último ponto, tá? Depois, quando você for conferir essa volta, tem que ter aqui 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês ao final. Então, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Aí agora a gente confere, ó, pra ver se tem 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certinho? Vamos para nossa terceira carreira. Então, você vai tirar aí o que que você usou para marcar no seu primeiro ponto. E logo aqui, onde estava ele, você vai colocar um ponto baixo, passando por dentro das duas alcinhas, fazendo ponto baixo. Lembra como que faz o ponto baixo? Então, fez o seu primeiro ponto da carreira, vai lá e marca, tá? É muito importante você marcar para você não perder. Pronto, marquei meu primeiro ponto. Depois desse primeiro ponto, ok? Nós vamos fazer um aumento na próxima casinha. Então, venho aqui na segunda casinha e faço 2 pontos juntos. Vou lá na mesma, 2. Na próxima, eu faço um sozinho. 1. Na próxima, 2 juntos, que é o aumento. 1, 2. Depois, um sozinho. Um sozinho. Depois, 2 juntos, que é mais um aumento. 1, 2. E você vai seguir essa sequência. Um ponto sozinho, 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos. Até chegar no final da carreira. No último pontinho aqui, você vai colocar 2 juntos. Por quê? Porque você iniciou com um sozinho. Se iniciou com um sozinho, termina com 2 juntos. Se iniciou com 2 juntos, termina com um sozinho. No final, você vai contar e você precisa ter 18 pontos baixos, certo? Vou dar sequência na minha e você faça a sua aí. Volta o vídeo quantas vezes for necessário até você conseguir entender e aprender, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho e vim fazer ele aqui junto com vocês, tá? Tá vendo que só falta um pontinho antes aqui do marcador? Então, eu vou nesse pontinho aqui. Aqui no anterior eu fiz um ponto sozinho. Eu vou no último aqui e vou fazer o meu último aumento dessa carreira, que são na mesma, 2 pontos juntos. Finalizei minha carreira, preciso ter aqui nessa volta 18 pontos. Então, conto o seu aí a partir do marcador até o último ponto. Tem 18 pontos? Podemos seguir para a próxima carreira, que é a nossa quarta carreira, tá?
Aí você tira o seu marcadorzinho de pontos, ou sua linha, vai lá onde que tinha esse marcador, coloca um ponto baixo. Colocou um ponto baixo, marca. Marca sempre usando essa alcinha aqui de trás, ó. Tá vendo? Passa só por uma alcinha, tranca aqui seu cadeadinho. Se for a linha, você só deixa uma linha um pouquinho maior para ela não soltar. Fizemos aqui o primeiro ponto da carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, até o final, como nós fizemos na primeira. Só que agora colocando 2 pontos. Nós colocamos um ponto, vamos vir aqui no próximo ponto de base, vamos colocar mais um. 2 pontos, agora vamos aqui no próximo pontinho e vamos colocar um aumento. Então, lembra dos aumentos? 2 pontos juntos, na mesma casinha. E nós vamos repetir até o final. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos. No terceiro, eu vou colocar um aumento. 1, 2, juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinho. No terceiro, eu coloco 2 juntos. E você vai fazer essa sequência até o final, lembrando de terminar aqui com aumento. Quando você for conferir essa carreira, você tem que ter 24 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreirinha, estou com 24 pontos baixos. Você vai conferir a sua para ver se está com os 24 pontos. E nós vamos para a nossa próxima carreira, né? Primeira, segunda, terceira, quinta carreira agora nós vamos fazer. Tira seu marcadorzinho de pontos. E você vai colocar logo aqui um ponto baixo, onde que estava esse marcador. Um ponto baixo. Colocou um ponto baixo, marca a sua carreira. Tá? Pegando aqui a alcinha de trás, marca. Marcou, você vai fazer mais 2 pontos baixos, tá? Cada um em uma casinha. Então, 1, 2, 3. Fiz 3, coloco agora, onde seria o quarto, eu vou colocar um aumento. Então, 2 pontos baixos juntos. 1, no mesmo lugar, 2. Perceba que em cada carreira nós estamos colocando um ponto a mais. Na anterior era 2 e um aumento, agora nós estamos usando 3 e um aumento. Dessa forma, nós vamos chegar aqui até o diâmetro que a gente achar necessário aí para o tamanho do nosso trabalho. No nosso caso aqui, essa é a nossa última carreira de aumentos, tá? Então, você vai seguir essa sequência. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, 3 pontos sozinhos. No quarto, aqui, você vem e coloca 2 juntinhos na mesma casinha. Novamente, um sozinho, 2 sozinhos, 3 sozinhos. No quarto, 2 juntinhos aqui, fazendo um aumento. E você vai seguir dessa forma até aqui o final. Quando você for conferir, você precisa ter 30 pontos aqui nessa voltinha. Certo? Finalizei aqui o meu. Se você fez junto comigo aí, você também está com 30 pontos baixos aqui. Aqui nós terminamos as nossas carreiras de aumento. Agora nós precisamos alongar aqui o nosso trabalho, dando aqui uma altura para ele. Lembra que a gente está fazendo uma esfera? Então a gente precisa dar uma altura para essa bolinha, né, que nós vamos fazer. Como nós vamos fazer isso? Com esses 30 pontos baixos, nós vamos fazer 4 voltas de 30 pontos baixos, ou seja, 4 carreiras. Essas carreiras, se você estiver fazendo certinho, você não precisa nem contar. Você vai usar o seu marcador, tá? E vai marcando ali no papel
quantas carreiras você fez. Você precisa dar 4 voltas como essas aqui, só que sem aumentar, só dando sequência de 30 pontos. Cada voltinha dessa é uma carreira, ó. Aqui nós temos uma carreira, aqui nós temos outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. No total que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Nós vamos fazer 4, dando voltas até aqui o ponto antes do marcador. Onde está o marcador é o seu primeiro ponto. Antes do marcador, o seu último ponto. Então, você vai pegar, dá uma volta de 30 pontos, tá? Marca, tira o marcador, dá o seu primeiro pontinho, coloca o marcador, faz os 30 pontos. Marca no papelzinho lá, uma volta. Vai para a segunda, marca no papelzinho. E você vai fazer 4. Então, você vai fazer carreira 6, 7, 8 e 9. 4 carreirinhas de 30 pontos baixos, tá? Sem precisar aumentar. Precisa ter exatamente 30 pontos baixos em cada voltinha que você vai dar aí, tá? Então, ó, tira o marcador. Eu não vou fazer com vocês, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí você vai ficar cansada, né? Então, você tirou o marcador, faz o seu primeiro ponto. Fez o primeiro ponto, marca lá a sua carreira para você não perder. Ó, fez, certo? Feito isso, você vai fazendo aí, ó, em cada pontinho de base, um ponto baixo, ó. Tá vendo? 30 pontos baixos você precisa ter. Se você fez certinho, marcou certinho, você não vai precisar ficar contando, tá? É só seguir fazendo até chegar no finalzinho lá, no ponto anterior ao seu marcador. Eu vou fazer as minhas aqui. No final dessa voltinha, eu volto aqui para mostrar para vocês. Finalizei aqui a minha primeira volta, você vai perceber que o seu trabalho vai começar a curvar e é absolutamente normal, tá? Porque ele precisa da altura. Esse lado aqui de cima é o lado certo, o de baixo é o avesso. Ele vai começar a curvar para cima. O que que você vai fazer? Vai colocando assim para baixo, tá? Para o avesso ficar virado dessa forma. Fiz aqui a primeira, o que que você vai fazer? Você vai pegar ali um papel, uma caneta e marca. 1. Marcou 1, você precisa fazer 4, então faltam 3 aqui. Aqui eu fiz a primeira, aí eu vou lá, faço a segunda, marco. Terceira, com mais 30 pontos, volto e marco. A quarta e última, 30 pontos, marco. Formando as 4 carreirinhas, tá? Volto com vocês ao final delas. Fiz aqui a minha sequência, né, de 4 carreiras retas, ou seja, 4 carreiras de 30 pontos baixos. E agora é dessa forma que o nosso trabalho está ficando, tá? Já chegamos à altura que nós queríamos. Então agora nós vamos começar a diminuir essa pecinha para ela começar a fechar. Mas o que é diminuição? Diminuição é o contrário do aumento, né? O aumento ele vai fazer o seu trabalho crescer. E a diminuição é exatamente o contrário, ele vai fazer seu trabalho diminuir, tá? Então, nós vamos agora aprender as diminuições. Então, feito aí as suas 4 carreirinhas, você vai tirar o seu marcador, né? Aqui nós temos 9 carreiras, tá? Vamos para a 10ª carreira agora, que é a carreira onde nós faremos e iniciaremos as diminuições. Então, você tira o seu marcador e coloca aqui onde estava o marcador, o seu primeiro ponto baixo, tá? Colocou o primeiro ponto baixo, marca a sua carreira. O seu início de pontos, né? Então, aqui nós iniciamos o primeiro ponto da 10ª carreira. Se nós paramos aqui em 3 pontos e um aumento, nós vamos começar a diminuir em 3 pontos e uma diminuição. Então, já fiz um ponto, vou fazer mais 2. Então, 2 e 3. Fiz aqui 3 pontos. Diminuição. No não aumento, nós transformamos um ponto em 2. Na diminuição, nós vamos transformar 2 pontos em 1. Então, 1, 2, transformei em 1. Aqui eu fiz uma diminuição.
mas calma que eu vou te explicar detalhadamente como faz ela, tá? Depois dessa diminuição, seguimos aqui com 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer a diminuição. Você vai deixar sua linha que tá na agulha, bem apertadinha. Porque se ficar muito frouxo, vai ficar buraquinhos aí no seu trabalho. Então, deixa aqui. Puxa, deixa ela bem apertadinha aqui. E vamos pegar aqui 2 alcinhas. Vou mostrar aqui pra você. Aqui, quando a gente forma o pontinho, você pode verificar que aqui tem 2 alcinhas. Temos uma alcinha na frente, que é essa, e temos uma alcinha atrás, que é essa. Para diminuir, nós vamos trabalhar usando as alcinhas da frente, que é essa aqui. Ela tá logo de frente para nós aqui, ó. A gente tá fazendo, ela tá de frente. Essa alcinha. E aí, nós vamos pegar essa e a próxima logo na sequência. Essa. Percebe que eu tô aqui com 2 alcinhas aqui? Essas são as 2 alcinhas que nós vamos usar para diminuir. Mas aí vamos voltar porque a gente precisa estar com a linha aqui. Então, aqui você vai deixar aqui sua linha na agulha, vai passar a alcinha da frente do ponto seguinte, a alcinha da frente do ponto seguinte. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Fiquei com 2 aqui na agulha, vou fazer o meu ponto baixo normalmente. Puxei, passei por dentro delas 2. Fiquei com 2 aqui na agulha. Lacei, tirei. Sempre deixando aqui apertadinho. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Outra diminuição. Então, alcinha da frente, com a alcinha da frente, puxo, tiro. E 3 pontos baixos novamente. 1, 2, 3. Diminuição. Alcinha na frente, com alcinha da frente, puxei, tirei. E você vai finalizar sua carreira nessa sequência. 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. Terminando aqui o final da carreira com uma diminuição. Quando você terminar essa carreira, lembra que a gente estava com 30 pontos baixos? Quando a gente finalizar, nós vamos ter 24 pontos baixos, tá? Então, faça o seu, vou fazer aqui o meu. Não tenha pressa, tá? Volte o vídeo quantas vezes você achar necessário. O importante é você aprender, tá? Cheguei aqui ao final da minha carreira, né? Me sobraram 2 pontos, que é justamente nesses 2 pontos que eu farei uma diminuição. Lembra que eu falei que se você inicia com aumento, você termina com ponto sozinho. Se começa com ponto sozinho, termina com aumento. A mesma regra se aplica nas diminuições. Iniciamos com ponto sozinho, então nós terminamos com uma diminuição. E fiz aqui a minha última diminuição na carreira, estando agora com 24 pontos baixos. Então, esse é o momento de você conferir para ver se tem os 24 pontos baixos. Se tem os 24 pontos baixos, vamos passar para a nossa próxima carreira, que será a carreira de número 11. Tira seu marcador no primeiro pontinho da carreira, justamente onde estava o marcador. Lembrando que agora você sempre tem que estar ajustando o fio aqui, tá? Na agulha, para não ficar buraquinhos. Você vai onde que estava o marcador, coloca um ponto baixo. Colocou um ponto baixo, nós vamos marcar. Marcamos, vamos fazer mais um ponto baixo.
não junto, tá? Na próxima casinha. Então, totalizamos 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Então, alcinha na frente, com uma alcinha na frente. Opa. Que ajusta essa aqui que tá na agulha. Busco aqui, né? Passo por dentro das duas, fiquei com duas, lacei, tirei as duas. Então, a sequência dessa carreira será de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, nós estamos com 24 pontos baixos e vamos para 18 pontos baixos, tá? Essa carreira aqui. É uma dica também. Se você estiver tendo dificuldade de pegar, de fazer as diminuições assim, você pode usar esse ganchinho aqui a teu favor, tá? Você pode virar ele assim, ó, e puxar assim, ó. Opa. Assim, tá vendo? Peguei um, vou de novo de frente aqui, peguei dois, tá? Porque ele tem esse ganchinho que tem na agulha aqui, é justamente para auxiliar a gente na hora de pegar a linha. Então, ele pode te ajudar aí nas diminuições também, tá? Então, faz aí a tua sequência e eu vou fazer a minha e volto com vocês ao final. Finalizei aqui a minha carreira, que você já percebe, né? Que a nossa esfera ela está se fechando aqui. Pode ficar tranquila que ainda não é o formato que a gente quer, tá? O que vai moldar aqui vai ser o enchimento, mas nós não vamos colocar o enchimento agora. Vamos ainda continuar fechando mais um pouquinho para começar a colocar o enchimento. Então, vamos aqui para a nossa próxima carreira. Colocar o fio do anel mágico aqui para dentro. Você pode também cortar o excesso do anel mágico, tá? Do fio do anel mágico, se ele estiver te atrapalhando. Com o tempo, né, depois que você já estiver bem treinada, a gente já pode começar a arrematar esse fio aí por dentro do trabalho. Então, vamos para a próxima carreira, tiramos aqui o marcador e já iniciamos aqui com um ponto baixo. Um ponto baixo e marcamos aqui o início da nossa carreira, como primeiro ponto da nossa carreira. Depois do primeiro ponto, uma diminuição. Já iniciamos logo depois aqui do primeiro ponto, uma diminuição. A sequência dessa carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Você vai repetir 6 vezes. No final da carreira, você vai estar aí com 12 pontos baixos. Certo? Lembrando sempre de conferir no final da carreira a quantidade de pontos para ver se está certinho. Finalizei aqui a minha carreira de número 12, onde eu fiz um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Agora eu tenho aqui 12 pontos baixos, tá? É absolutamente normal o iniciante ou apertar demais os pontos ou deixar os pontos muito frouxos, tá? É muito normal isso, tá? Então não fica com isso aí na cabeça. O segredo é treinamento. Com o tempo você vai ver também qual é a espessura da agulha que você gosta mais de usar. Eu, quando iniciei com a 2,5. Depois eu fui diminuindo. Hoje a minha agulha favorita é a de 2 milímetros, tá? Mas isso é uma coisa que requer treinamento, tá? Vai depender muito da sua tensão de pontos. Então, não se cobre tanto no início. Então, você percebe aqui que o nosso trabalho já tá fechando, né? Ó, você já coloca o cabo da agulha aqui. Esse é o momento onde nós vamos começar a encher a nossa pecinha. Porque aqui nós temos uma esfera, né? Então ela tem que ficar redondinha, né? E o que que vai moldar essa pecinha é justamente o enchimento, tá? Então, como que você vai fazer? Vamos tirar aqui a marcação do primeiro ponto, a gente já sabe onde é o último, então nós sabemos também onde que inicia a nossa carreira. Você vai prender o seu marcador aqui, no fio que você iria
fazer o próximo ponto e vai puxar aqui a linha. Esse é o fio que vem do novelo, para não ter risco de você perder o seu trabalho. Se você não estiver marcando com o marcador e estiver com a linha, você vai pegar a linha aqui nessa alcinha, vai fazer aqui amarrar, né? E puxar aqui para você não perder. Você sabe que logo após essa marcação é o primeiro ponto da sua próxima carreira. Vamos começar a encher. Então, você vai pegar a sua fibra para a gente começar a encher a nossa pecinha. Não coloque todo o enchimento de uma única vez. Vai colocando aos poucos e distribuindo por toda a peça, tá? O objetivo é deixar a peça firme, mas sem ela esticar demais os pontos, sem esticar demais os pontos. Porque se a gente enche isso aqui de enchimento, vai começar a abrir os nossos pontos, né? E vai ficar feio o nosso trabalho. Então, vai colocando aos pouquinhos, distribuindo pelos cantinhos, tá? Quando você finalizar, você viu que tá mole, ó, por exemplo, ele tá super mole. Precisa de mais enchimento, então você vai e coloca mais. Se você viu que começou a abrir o seu trabalho, você para, tá? Vai ficar firme, mas não vai abrir os pontos, tá? Então você vai colocando aqui nas lateraisinhas. É uma peça pequenininha, é bem fácil de colocar. Pega o auxílio de alguma coisa, aqui eu tô usando a própria tesoura para colocar. E vai moldando a sua pecinha aqui, tá? Se faltar um pouquinho, a gente ainda consegue colocar na última carreirinha que nós vamos fazer. Tá vendo? Ainda tá, não tem formato ainda precisa de enchimento. Então, vai colocando aí. Aí, eu vou colocar aqui o meu. Vai seguindo essas orientações que eu te dei. No final, quando eu estiver finalizando, ou já tiver finalizado o enchimento, eu volto para mostrar aqui para você como que fica, tá? Finalizei aqui o meu enchimento. Talvez eu precise colocar ainda um pouquinho nessas laterais aqui, mas eu vou fazer a última carreira e vejo se há necessidade. Então, perceba, se nós estamos fazendo uma esfera, ela deve ficar em um formatinho de bolinha, tá? Então, preencha todos os cantinhos da sua bolinha, principalmente essa área. Quando a gente diminui, ela tende a ficar engrugido onde tem as diminuições. Então, se a gente não encher, vai ficar aquelas falinhas aqui, sabe? Aqueles coisinhas franzidos, tipo uns franzidos aqui, tá? Então, não esqueça de colocar enchimento nessas partes aqui, tá? Então, perceba que os meus pontos não abriram e que a minha esfera, ela está firme, mas que não parece que tem enchimento saltando para fora, tá? Então, se atente em fazer dessa forma. Agora vamos à nossa última carreira da nossa esfera. É uma carreira onde nós faremos apenas diminuições. Então, nós faremos aqui 6 diminuições. No final dessa carreira, nós teremos 6 pontos baixos. Lembra como que faz as diminuições? Você vai transformar 2 pontos em um, tá? Então, aqui, pegou a primeira alcinha, sempre deixando ajustada aqui, tá? E aí, você vai pegar as duas alcinhas da frente, um ponto com outro ponto, fazer um ponto baixo usando elas. Então, dessa forma, você transformou 2 pontos em um ponto. Marca a sua carreira para não se perder e você vai fazer isso por toda a volta aí, tá? Ficando ao final com 6 pontos baixos. Vou dar sequência aqui no meu e encontro vocês no final. Então, tá? Finalizado aqui, agora é o momento da gente cortar e nós vamos fechar aqui, tá vendo que ficou aí uma pequena abertura. Nós vamos fechar aqui com um anel mágico invertido, que eu já vou ensinar para você como que faz. Então, você vai cortar o fio, deixando um pedaço pequeno aí pra gente poder fazer esse anel com a folguinha. Puxa aqui o seu fio. Vai colocar essa ponta na sua agulha de tapeceiro, tá? Pega a sua agulha de tapeceiro e coloca
o fio na agulha. Colocou aqui o fio na sua agulha, é hora de fazer o anel mágico invertido. Mas como nós vamos fazer esse anel mágico invertido? Nós vamos usar essas alcinhas da frente apenas. Então, nós temos 6 alcinhas, nós vamos passar nas 6 alcinhas aqui da frente do ponto. Aquela mesma alcinha que nós usamos para fazer as diminuições, lembra? Então, olha só, as alcinhas da frente, nós vamos passando assim, ó. Ó, passamos em uma, aí vamos para a segunda, dessa forma. Olha, tá vendo? Pegando só as alcinhas. 5 e vamos para a nossa última. 6. Depois que nós passamos em todas as alcinhas, o que que nós vamos fazer? Puxar. Quando nós puxamos, ele se fecha. Tá vendo? Por isso, o anel mágico invertido. Fechou. Olha só, nossa esfera já tá pronta. Agora, nós vamos dar um nozinho e esconder esse fio aqui por dentro, tá? Então, você vai dar um nozinho, aí, pode usar uma alcinha, aí mesmo, ó, do seu ponto. Passa por dentro de uma alcinha. Deixa eu pegar uma alcinha, pode ser qualquer alcinha aí mais próxima que tiver, tá vendo? Passei por dentro aqui, aí eu volto aqui, ó, com a agulha pra fazer um nó. Fiz o nó, aperta esse nozinho. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar essa sobra de fio, vamos colocar por dentro aqui do ponto e vamos sair em qualquer lugar aqui, só para esconder esse fio. Tá vendo? Dessa forma. Saímos em qualquer cantinho aqui, tiramos a agulha. Agora, nós podemos aqui cortar o excesso do fio. Aqui. Cortamos o excesso. Essa pontinha que sobrou, nós vamos colocar pra dentro. A gente pode empurrar assim, ó. E ela vai se esconder ali dentro. E a nossa esfera está pronta, né? Se você chegou até aqui comigo, você tem aí também a sua primeira esfera de crochê, tá? Então, você pode ir moldando ela assim, ó, com as mãos também, porque a gente manuseia, né? Se você vê que ela tá com alguma deformidade, você pode também ir ajustando com a mão, tá? Então, feito aqui a nossa esfera, agora nós vamos fazer os detalhes e transformar essa esfera em um emoji, tá? Vamos fazer os olhinhos do nosso emoji, né, que é em formato de coração. Para fazer os olhinhos, nós iniciamos com o anel mágico. Lembra do anel mágico? Então, faça aí o seu anel mágico, tá? Para a gente dar início ao nosso emoji. No anel mágico, aqui, feito o anel mágico, nós vamos subir nele duas correntinhas, que eu vou mostrar para você agora como que você faz, tá? As correntinhas é o que eu considero mais fácil aqui no crochê, tá? Então, vou fazer devagar agora, aí você faz aqui comigo, tá bom? Você vai laçar, você vai ter um elozinho aí no seu anel mágico, tá? Tem outra forma também de fazer as correntinhas. Nesse caso aqui, nós vamos usar elas no anel mágico. Você vai estar com a laçadinha na agulha, né? Com um elozinho aqui na agulha. Você vai laçar e passar. Laça e passa. Laça e passa. Só isso que você vai fazer, olha. Vou aproximar mais para você. Laça e passa. Laçou, puxou. E vai formando essas correntinhas aqui, tá vendo? Perceba que cada elo que aparece aqui, tá vendo? Esses elozinhos, são uma correntinha. Uma dica que eu dou aqui para você. Se sua correntinha, né? Se sua correntinha ela tá ficando muito apertada, você não tá conseguindo passar a agulha por ela, você relaxa um pouquinho a tensão da sua mão, tá? Para folgar um pouquinho e você conseguir fazer esse movimento, tá? Movimento de laçar e trazer por dentro do elozinho que tá na agulha. E aí você vai treinando as correntinhas, tá?
isso aqui, vai formar essa correntinha dessa forma. Nesse caso aqui, nós vamos precisar apenas de duas, tá? Então, eu vou desmanchar, só mostrei para vocês como que fazer. Vou desmanchar aqui a minha e volto mostrando para vocês o que que a gente tem que fazer aqui. Então, você fez aí o seu anel mágico, dentro dele você vai subir duas correntinhas, que nós acabamos de aprender. Então, estamos segurando aqui, né? Estamos com o elozinho aqui, buscamos, passamos. Fiz uma, vou lá de novo, busquei, passei. Assim. Depois que nós fizemos as correntinhas, nós vamos fazer dois meio pontos altos. Mas o que é meio ponto alto? O meio ponto alto, ele é um ponto um pouco maior que o ponto baixo. E você vai encontrar ele em alguns projetos aí de crochê, tá? O que acontece? No ponto baixo, a gente já pega aqui a agulha, passa por baixo do anel mágico e busca o fio. Nesse caso, antes da gente buscar o fio, nós vamos laçar. Então, estamos aqui com a laçadinha aqui na agulha, né? Laçamos. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento do ponto baixo. Passamos por baixo do anel, buscamos, trazemos para frente. Nesse caso, nós vamos ficar com três laçadinhas na agulha, tá vendo? Aí, nós vamos lá, laçamos e tiramos as três, dessa forma. Fizemos um, vamos fazer mais um. Então, laçamos, passamos por baixo do anel, buscamos. Estamos com três, laçamos, tiramos as três. Tá pronto o seu meio ponto alto. Depois dos dois meio ponto alto, nós vamos fazer dois pontos baixos. Lembra do ponto baixo? Nós trabalhamos toda a esfera em pontos baixos. Então, você vai fazer dois. Um e dois. Dois pontos baixos. Depois dos dois pontos baixos, nós vamos fazer novamente dois meios pontos altos. Então, laçamos, buscamos o fio, trazemos aqui para frente. Estamos com três, tiramos os três. Fiz um, vou fazer mais um. Fiquei com três, tiro os três. Feito isso, nós vamos fazer, deixa eu dar uma puxadinha aqui no anel. Nós vamos fazer duas correntinhas, aquelas que nós fizemos no início, então. Uma, duas, e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, que eu ainda não fiz com vocês, vou fazer aqui agora. O que é um ponto baixíssimo? Esse ponto baixíssimo, ele é muito usado para acabamentos ou para unir partes de um trabalho. Então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo agora. Então, nós vamos lá no anel mágico, buscamos o fio. Só que nós vamos passar direto pelo elozinho que estava na agulha, certo? Vou desmanchar, vou fazer mais uma vez com você. E se você tiver dúvida, você volta o vídeo e faz de novo. Mas ele é bem facinho de fazer, tá? Espera que meu pontinho desmanchou aqui. Pronto. Você vai pegar aqui, passou por baixo do anel, buscou e passou direto. Dessa forma. Então, depois que você fez o seu ponto baixíssimo, você vai cortar o fio. Aqui. Não precisa deixar a sobra grande, tá? Corta o fio, puxa aqui, ó. Ele por aqui. Passa ele aqui por baixo antes de fechar o anel mágico. Feito isso, nós vamos puxar o fiozinho aqui do anel para poder fechar. Puxar isso aqui pra dentro. Puxa. E tá pronto aqui o nosso coraçãozinho. Olha só o nosso emoji. Você vai fazer dois, tá? Fiz um aqui com vocês. Você vai voltar o vídeo e fazer outro. Aqui, o acabamento aqui, esse olhinho nós vamos colar, tá? Então, você pode vir aqui atrás, unir as duas pontinhas, ó, com um nozinho. Fez o nó, opa!
Deu um nozinho aqui, você pode cortar. E agora é só fazer o outro coraçãozinho. Prontinho. Agora você já conhece os principais pontos que nós vamos usar aí no crochê, e isso significa que você já tem o seu primeiro amigurumi pronto, né? Com tudo prontinho aqui agora, vamos fazer o nosso emoji. Então você vai ver aí a posição que você quer colocar os coraçõezinhos, tá? Não tem muito segredo, porque é uma esferazinha, né? Redonda. Aí você vai posicionar aqui, vai colocar um pinguinho de cola atrás. Vou colocar assim. Essa cola que eu tô usando é a cola de silicone fria, tá? Você pode usar a cola que você tiver em casa, pode ser até aquela Tech Bond. Só um pouquinho para não manchar lá o seu trabalho, tá? Essa cola ela não cola na hora. Se for a Tech Bond, ela é super rápida. Então você vai ver onde que você quer colocar os olhinhos e vai colar eles aí no lugar. Já colei aqui o primeiro, o segundo você vai espelhar aqui, tá? Para não ficar torto aí o seu coraçãozinho, tá? Colocando aí na mesma direção, né? Verifica se tá certinho, coraçãozinho, posição. E aí você vai colar, segurar um pouquinho, tá? Agora nós vamos bordar aqui um sorrisinho no nosso emoji. Para isso, você vai colocar a sua linha preta aí na agulha. Nós vamos usar aqui justamente a pontinha aqui do coração como referência. Então, você pega a linha aqui, insere aqui em qualquer buraquinho e vou sair aqui, ó. Oi, exatamente aqui, ó, na pontinha do coração. Aqui. Assim, deixando uma ponta aqui pra gente amarrar, tá? O meu ainda tá soltinho aqui, tá? Tá molinho. Então, se sair, porque essa cola demora aqui pra colar. Depois que a gente fez isso aqui, deixa a pontinha aqui. Nós vamos sair aqui na outra pontinha aqui. Pra dar o formato de coração, ou de coração, de sorrisos. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Aqui. Acho que vai ser aqui, ó. Um pontinho aqui. E aí, você vai desenhar aí, ó, o formato de coração, tá vendo? Só que ela não vai ficar aqui se a gente não dar um pontinho aqui embaixo. Então, a gente vai pegar o ponto aqui, sabe onde o sorriso termina? E vamos sair num pontinho lá no meio ali, de onde vai ficar a viradinha do sorriso, né? Então, a gente passa assim. E para prender esse sorriso aqui, porque tá vendo? Se a gente puxar, ele sobe. Então, para prender ele aqui, ui, passa aqui, ó, a linha por baixo, tá vendo? E nós vamos agora dar um pontinho aqui, aí você vai ajustando seu sorrisinho aí. Passa aqui por baixo e sai aqui, ó. No mesmo lugar onde nós entramos. Ui. Sai aqui, puxa e vai ajeitando aqui o seu sorriso para ele ficar certinho. Assim, temos aqui o sorrisinho do nosso emoji pronto, né? Puxa, ajusta, corta o fio.
dá um nozinho, dá aqui, ó, bem, dois nozinhos, bem apertadinhos. E vamos esconder esse nozinho aqui dentro. Aí você pode vir aqui, puxar, ó, o nó pra dentro. Corta o excesso e puxa o nozinho aqui pra dentro. Ou empurra também com a ponta da agulha. Ele vai ficar mostrando que ele é preto, né, no amarelo. E nosso emoji apaixonado tá quase prontinho. Para prender essas correntinhas, nós vamos usar aqui alguma alcinha aqui do topinho da cabeça. Assim, dessa forma aqui. Se você tiver a argolinha, não precisa fazer as correntinhas, tá? E aí, nós vamos puxar esse fio pra cá, ó. Tá vendo? Puxa pra passar aqui, pra prender. Passou. Depois que passar, aqui, você vai fazer uma correntinha, aquela lá que eu ensinei pra vocês. E agora, você vai fazer correntes aí até ficar do tamanho que você acha suficiente, tá? Vai fazendo aí ao tamanho, fica ao seu critério. As correntinhas que eu pedi para você treinar lá quando nós estávamos fazendo os olhinhos, né, do nosso emoji. E depois que você fez aí uma quantidade de correntinhas, né, não tem aqui uma quantidade determinada, tá? Uma quantidade que para você fica legal aí para fazer o chaveirinho. Aí nós vamos prender essa correntinha aqui do mesmo jeito que nós prendemos aqui no início. Inclusive, você pode usar até o mesmo pontinho aqui, ó. Tá vendo? O mesmo pontinho que nós fizemos aqui, nós colocamos. Você pode usar ele, tá? Passando aqui com a agulha por dentro. Peraí, deixa eu localizar ele, que eu não tô enxergando ele aqui. Se para você tiver difícil, você pode prender do outro lado. Aqui, ó. Vou prender aqui do outro lado. Só é fazer isso, tá vendo? Atravessar um pontinho. Aí você vem aqui com um ponto baixíssimo. Prendeu. Puxa o fio. Deixa um fiozinho maior pra gente colocar lá pra dentro. Puxa o fio aqui. E agora, você vai colocar uma agulha de tapeceiro. Essa ponta. Você vai colocar na agulha. E vai passar por dentro. Aqui. Passa por dentro, do mesmo jeito que nós fizemos aqui com essa outra pontinha, você vai passar por dentro. Ui, embolou aqui o fio. Você vai passar por dentro. As duas pontas você faz isso, tá? Passa por dentro aqui do fio, sai de um fio, de um ponto qualquer, puxa, corta o excesso. E você vai fazer a mesma coisa no outro. Lembre-se sempre de esconder aqui, ó, a pontinha. E vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. E olha só o que você acabou de fazer, né? Se esse foi o seu primeiro amigurumi, eu quero que você tenha muito orgulho dele. Talvez ele não tenha ficado perfeito da forma que você gostaria, né? Mas o importante é que você começou. Se você fez o seu chaveirinho aí de emoji apaixonado junto comigo, deixa aqui seu comentário. Eu fiz o meu primeiro amigurumi. E se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender crochê desde o começo e vai evoluir comigo para projetos cada vez mais lindos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!